Meus cumprimentos a todos os que, ainda uma vez, participam dessa nossa série Claves Notariais Registrais, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como da ANOREG do Estado do Paraná. Eu apresento os meus melhores cumprimentos, também a professora Mariana Pozzenato Martins, que é presidente dessa importante entidade paranaense, e por igual estendo essa saudação à doutora Mônica Dalla Vecchia. A ambas deve ser tributado o grande protagonismo que hoje tem o Paraná em matéria de estudos doutrinários na área do direito notarial e registral aqui no Brasil. Nós estamos cuidando das fontes do direito notarial e registral. Vamos para a 8ª parte desse capítulo. E para encerrar a breve referência que, no relativo a essas fontes do direito notarial e registral, vimos fazendo sobre a Constituição Política, como fonte do direito das notas e dos registros, parece oportuna uma concisa incursão no plano da filosofia constitucional. Filosofia essa que é um elemento relevante se nós desejamos uma peculiarização do notariado e dos registros públicos. Essa filosofia constitucional a que eu me referi é uma parte quer da filosofia política, quer da filosofia do direito, filosofia jurídica. A principal pergunta, com efeito, que se oferece ao filósofo constitucional está em saber se a sociedade é feita para o Estado ou se, em vez disso, o Estado é que está feito e deve fazer-se para a sociedade. Ou seja, a sociedade é que deve servir o Estado ou o Estado é que deve servir a sociedade. Como seja a resposta a essa indagação, assim será, de maneira coerente, a exigência ou não de o Estado observar a natureza histórica das notas e dos registros. Se entender com efeito que a sociedade está a serviço do Estado, a atividade notarial e registral deverá moldar-se pelos interesses estatais. Se diversamente entender-se que o Estado deve servir a sociedade, as notas e os registros, que são primeiramente instituições sociais, instituições que foram gestadas da sociedade civil, então terão conservadas as suas características tradicionais. Segundo a convicção de que o Estado age de estimular e garantir uma democracia orgânica, de modo tal que respeite e resguarde a Constituição Real dos direitos naturais da família, dos direitos naturais de outros corpos intermediários, de que são exemplo as corporações profissionais, dos direitos dos municípios e das regiões, então podemos falar com este grande autor que foi Paul Frédéric Leplet, de uma Constituição essencial. Constituição essa que seja a base das constituições constructas, das constituições construídas, elaboradas para cada nação. Pois bem, dito isso, nós podemos nos perguntar, passando os olhos pela obra de Leplet, eu tenho aqui uma edição interessante, é uma edição que copia inteiramente a edição de 1881 do livro de Pierre-Frédéric Leplet. Vou mostrar aqui, tá vendo? La Constitution essentielle de l'humanité. Exposé des principes et des coutumes qui créent la prospérité ou la souffrance des nations. Muito interessante. O livro vem até mesmo com o carimbo da universidade e depois ele foi inteiramente facsimilado. Então sai agora com uma moderna capa, etc. Né? Como vem aqui. Bom, eu faço aqui um resumo desse livro e a tradução que segue é livre, ou seja, eu estou fazendo por minha própria conta e risco que não é só meu, é também de quem ouve o que estou dizendo. Pois bem,
Diz o nosso autor, aqui na página 83 do livro, corresponde ao capítulo 3º, parágrafo 2º, dizer o seguinte: 7 elementos são indispensáveis para constituir solidamente, em uma dada sociedade, a felicidade fundada sobre a estabilidade e a paz. Fondée sur la stabilité et la paix. E adiante vai dizer esse autor quais são esses 7 princípios. O primeiro desses princípios está indicado no parágrafo 3º desse capítulo 3º da sua obra, é o Decálogo. Decálogo que, segundo Lepler, todos os povos prósperos puseram à frente de suas instituições. E prossegue dizendo ele que a tradição oral dos 10 mandamentos foi a lei suprema das raças simples e primitivas, para depois rematar ao final. Esse código, apoiado sobre a tradição, apresenta-se então como um meio seguro de convergir em um grupo reformista, muitos homens, hoje divididos por erros inspirados pelo espírito de novidade, esprit de nouveauté, espírito de novidade. Os que acompanham essas nossas explanações sabem que eu tenho muitas vezes combatido o novidadismo, né? Essa ideia de termos novidade, aventuras que se desviam das instituições, da natureza das instituições, da natureza histórica, da configuração histórica das instituições. O segundo princípio alistado por Lepler é o da autoridade paterna, que, segundo ele, é imposta pela mesma natureza ao homem. Adiante, vai ao terceiro princípio, a religião. Isso está no parágrafo 5º desse capítulo 3º. Diz então Lepler: a religião, tal como a autoridade paterna e os outros princípios, está implicitamente contida no Decálogo. De fato, há um mandamento do Decálogo, que é o de honrar pai e mãe. Né? E prossegue o autor. Deus, diz ele, não é somente o Criador do universo e da humanidade. Ele concedeu à humanidade, por uma exceção única, uma parte de sua grandeza e de seu poder. E continua. Ele dispensou o homem de obedecer cegamente ao instinto que liga os animais submissos, no interesse de sua conservação, às forças da natureza. Ou seja, enquanto os animais estão entregues a seus instintos, os homens não. Aos homens, dirá Lepler, Deus concedeu o livre-arbítrio que permite que ele domine essas forças da natureza. Em certa medida, é verdade. E que estabeleça seu domínio sobre quase toda a Terra. Embora o mesmo autor, Lepler, assinale a possibilidade de abuso no exercício dessa liberdade humana, ele diz que há uma segunda concessão divina, que completa a primeira. A primeira diz respeito à liberdade. Completa sem destruí-la. Porque ele diz que Deus revelou ao homem, em seu decálogo, eu acho que essa passagem é preciso ter uma leitura um pouco, digamos, mais compreensiva. Deus revelou, diz ele, ao primeiro homem, a lei moral que fornece às famílias e às sociedades o freio que elas não encontram em sua própria natureza. Parece certo que Deus haja revelado ao primeiro homem, Adão, a lei moral, mas não pelo decálogo. O decálogo foi, naturalmente, de acordo com a história bíblica, revelado muito tempo depois de Adão. Então não é propriamente que tenha sido o decálogo a ser revelado. A ser a fonte da lei moral. Essa fonte já existia, e essa fonte da lei moral já existente ao tempo de Adão era exatamente
o que hoje nós chamamos de lei natural, o direito natural. Ou seja, a própria lei divina enquanto participada da criatura humana. O quarto princípio da Constituição essencial, indicado por Lepler, é o da soberania. Isso ele trata no parágrafo 6º desse capítulo 3º de seu livro. E diz ele que isso se dá para que a soberania, como elemento necessário do poder, uma espécie de uma superação da autoridade paternal, ou seja, superação naquele sentido da palavra alemã, aufheben, ou seja, suplanta, mas conserva a autoridade paternal. A soberania serve para prevenir, em maior extensão no âmbito da sociedade, as violências, para decidir os conflitos de interesses, para punir os atentados contra a paz pública, etc. E seguem, então, depois, os três últimos princípios arrolados por Frédéric Lepler, que são os três modos de propriedade. A propriedade da comuna, ou seja, a propriedade comunal, comunitária, a propriedade familiar e a propriedade patronal. Isso ele trata no parágrafo 7º desse capítulo 3º de seu magnífico livro La Constitution essentielle de l'humanité. Naturalmente, hoje que o francês vem saindo de moda para tanta gente, será pouco adequado, talvez, que eu sugira a leitura dessa obra, mas é realmente uma obra admirável. E, vamos lá. Essa Constituição essencial de Lepler complementa-se pelas peculiaridades das tradições nacionais, ou seja, cada nação apanha essa mesma Constituição essencial com os seus princípios e, podemos dizer assim, aclima esses princípios às suas próprias circunstâncias históricas e ao que ocorre em sua contemporaneidade. E isso enseja, em palavras de Marcel Delaby de Villeneuve, esse outro livro, outro dia eu mencionei esse livro aqui, Princípios de Sociologie Politique e de Estatologie Générale, Princípio de Sociologia Política e de Estatologia Geral, é um opúsculo, editado em Paris em 1957, pela Cirrey. Em palavras de Villeneuve, essa junção da Constituição essencial com os dados particulares, peculiares das tradições nacionais, dá ensejo a formação de uma Constituição que ele chama Constituição Social. Constituição Social que há de ser o molde fundamental, o modelo essencial das Constituições escritas. Essas Constituições constructas, né, que se não observam a Constituição Social, quer dizer, o somatório da Constituição essencial, mais os elementos tradicionais de cada país, acabam por estabelecer um divórcio entre o país real e o país legal, tema sobre o qual ainda vamos voltar a nossa atenção ao tratarmos nos próximos capítulos sobre o tema da lei. Lembrando aqui o que disse Oliveira Viana e o que também diz esse magnífico autor, que eu gostaria de logo recomendar aos senhores, que é Antônio Sardinha, na sua Teoria das Cortes Gerais. Aliás, acabo de referir-me numa entrevista que muito simpaticamente me fez a doutora Samir Lariana para publicar-se no boletim INR do Dr. Antônio Herance, a essa obra, ou a obra em geral do pensamento de Antônio Sardinha. Muito bem, essa nossa exposição foi gravada em virtude de compromissos que tenho amanhã no tribunal e por isso deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez à Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, à Noreg do Paraná e a todos aqueles que participam, seja no primeiro momento de sua exibição, sejam adiante destas nossas exposições. Muito obrigado a todos.